Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Pode Vir Pra Vida. E hoje eu tenho uma surpresa, duas aliás. Primeiro é o tema, a gente vai abordar a sexualidade na reprodução. Como é que se comporta o casal durante essa jornada? Interfere? Prejudica? Esses casais têm mais problemas em relação à sua sexualidade ou não têm? E também um outro tema que envolve o público dos casais homoafetivos. São esses temas que nós vamos aqui discutir. E hoje, essa é a primeira informação. A segunda informação se trata dessas duas garotas, são duas sexólogas, são ginecologistas, são sexólogas, e que eu, ao longo aí das minhas diferenças no tempo e também dos cabelos brancos, eu as aplaudo, mesmo que silenciosamente. Ambas traçaram uma trajetória muito bonita mesmo. É bom de ver, é bom de olhar. E elas são as minhas convidadas hoje. Eu queria que a doutora Camila e a doutora Débora apresentassem-se. E aí, antes disso, Débora, eu vou te falar aqui uma coisa. A última vez que a gente se viu foi um evento com uma temática semelhante, embora diferente. E você, quando apresentou-se para o público, eu me emocionei, sabia? Foi muito legal. Te lembra disso? Talvez não, né? Eu sou uma mulher de 1 metro e tanto. Você estava presente para os que estavam lá, mas você se apresentou para quem não estava lá, quem não estava te vendo. Começa fazendo aquilo, vai. A gente usa essas estratégias para que a nossa comunicação ela possa ficar mais inclusiva, né? E eu acho que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso também. Eu até aproveito para agradecer o convite para estar aqui falando sobre isso, que é um tema que me é muito caro, sexualidade, reprodução assistida para pessoas que fazem parte da comunidade da diversidade sexual, pessoas que são LGBTs, QIA+, eu acho que é um tema que é muito pertinente. Então, eu sou Débora Brito, eu sou uma mulher negra de 1,69 m, de cabelos cacheados, mas hoje eu quis vir com eles lisos. E eu estou trajando, eu estou vestindo uma calça preta e uma blusa verde de manga comprida. Perfeita. Sou médica, ginecologista. Eu atuo na sexualidade há mais ou menos uns 13 anos. E nessa caminhada eu tive a grande alegria de viver a oportunidade de fazer um ano de fellowship em reprodução assistida com o evangelista. Então, isso agregou demais à minha carreira profissional. Então, hoje eu consigo atender a população, né, LGBT, não apenas LGBT, mulheres, homens, né, casais de homens, casais héteros, casais com pessoas trans, enfim, e agregar isso aos nossos atendimentos, a possibilidade de que eles possam, sim, sonhar, planejar a construção de suas famílias. Perfeito, perfeito. Camila. Eu me emocionei também. Não é legal isso? Já não sei me apresentar, gente. Mas tenta fazer, vamos fazer igual, vamos fazer semelhante. Vai. Então vamos lá, sou Camila, sou uma mulher de pele morena. Eu gosto de dizer que eu sou neguinha porque eu adoro minha cor, eu gosto quando fica bem escurinha mesmo. Tenho 41 anos, eu não me sinto uma mulher de 41, me sinto uma menina ainda, confesso. Sou médica, muito apaixonada pela minha profissão. Entrei na GO muito pelo O, deixei o O para lá, me apaixonei depois pela gineco e me apaixonei pela sexualidade depois. Mas não consigo largar a endometriose também, tenho várias questões, né? Estou lá no SUS com o pessoal com lesões de colo de útero, acompanhando essas lesões, mas eu amo falar sobre sexo. Muito bom. Amo. Muito bom, muito bom. Aí, você tem 41, eu realmente achava que seria menos. A gente pode mudar de assunto. 41, faço Nossa, 42 esse 35 anos. Débora, pode falar? Posso. Eu tenho 42, vou fazer 43 agora em junho. Caramba! Então eu vou refazer um pouco a ideia de que eu era tão mais velho, né? Mas vocês estão mais pra mim do a que... gente está se cuidando, né? Eu tô com 57. Sim, eu entendi, né? Olha só, vamos cá. Eu vou perguntar inicialmente para Camila qual é o principal dilema que uma mulher enfrenta na jornada de tentante
quando eu falo de sexualidade? Tipo assim, se faz mais sexo, se faz menos sexo, essa jornada aumenta a chance de sabores, de brigas, de separações. Como é que a sexualidade vê este casal sob esse aspecto? É interessante o termo que você falou, jornada, né? Quando começa a demorar e perde a naturalidade, o processo não é tão simples como parar um anticoncepcional e a gravidez vir logo, começa a gerar um certo sofrimento, muito mais por parte da mulher pela cobrança, né? Porque o que socialmente a gente aprendeu? A mulher, ela se acha, ela acha que é intrínseco o papel dela de mulher e gerar, né? Então, ela casa, ela está ali com um companheiro, uma companheira, e ela acha que natural é ela constituir uma família e esse papel de engravidar. Quando perde a naturalidade, eu já tenho que procurar um atendimento, estou investigando uma dificuldade, já gera um sofrimento. E aí, o que a gente vai perdendo? O que eu acho que é o grande dilema? É perder a espontaneidade do sexo pelo que ele tem que ser, né? O desejo natural, e depois isso acabar numa relação ali que os dois estavam afim e tal, e a gente se pegou e acabou que rolou e foi massa, e aí agora eu vou transar, poxa, porque eu estou ovulando. O doutor falou que eu tenho que contar os dias e no dia tal eu tenho que ter relação, e um dia antes, um dia depois. Enfim, então o que a gente perde? A gente perde a naturalidade e o objetivo maior, que é a curtição, que é o prazer, que é gostar, né? Então, realmente a gente vê, e é muito triste quando o casal vai perdendo a essência do sexo por si só, pela importância do que ele na raiz do que é realmente a sexualidade, que é essa intimidade absurda entre duas pessoas, né? Esse é um ponto importante porque que tu abordaste pelo seguinte, eu vou falar do ponto de vista prático, né? E eu falo do ponto de vista prático, mas sem ser sexólogo. A gente maltrata muito o casal. Nossa Senhora, a gente maltrata muito o casal. Talvez não é que a gente maltrate por querer, talvez porque a abordagem nossa ainda esteja nos primórdios. Quando eu estou atendendo, eu acho que o máximo que eu consigo perguntar sobre isso, quantas relações em média por semana? Eu já começo numeralizando e, na verdade, eu já estou fazendo uma cobrança. A minha pergunta já embute alguma cobrança. Não é fácil você escutar isso. Já é tão difícil, eu não consigo perguntar, mas isso é uma deficiência minha. E talvez assim, isso aqui seja muito importante para a gente avançar. Como é que vocês estão? Como é que está a vida sexual nessa jornada? Talvez isso já mude muita coisa. Normalizar que o contexto sexual e a nossa sexualidade, ela é uma parte intrínseca da nossa saúde, de estar saudável. Então, é uma pergunta que deve ser feita em toda consulta ginecológica. Então, como é que você está na questão do sexo? Está tudo bem? Está sentindo dor? Está com vontade mesmo? Quando vai transar? É porque você quer? É porque você não sabe dizer um não? Então, são pequenas coisas que podem se transformar, em grandes coisas se a gente não der atenção ali no começo. E vai virando aquela bola de neve. Pequenas coisas podem gerar grandes coisas. Isso é um fato. Para você que está nos escutando, você que está tentando, você casal que está tentando, hétero ou homoafetivo, a se ter muito cuidado, muito cuidado com a questão da sexualidade nessa jornada, porque não é fácil. A gente tem algumas evidências provenientes de trabalhos científicos que o índice de separação é maior. Eu queria até fazer um comentário assim, sobre isso. Existe dentro da literatura sobre terapia, né, sexual para casais, não apenas terapia sexual para casais, mas terapia de casal, né, terapia de família, terapia de casal. A infertilidade, ela é muitas vezes um tema de estudo, porque ela realmente vem atravessando não apenas a vivência do sexo dentro do relacionamento, mas ela vem atravessando o que aquele casal, muitas vezes, quando é um casal, né, heteroafetivo, tinha como um projeto de vida. Às vezes já estava presente no projeto de vida deles, desde o começo da construção daquele relacionamento, essa parentalidade biológica. Às vezes isso não fazia parte do projeto de vida deles e aí passa a fazer a partir de um determinado momento. Às vezes fazia parte do projeto de parentalidade, né? Fazia parte do projeto de vida de um, a parentalidade, mas não fazia parte do projeto de vida do outro. Então, ao longo da vida, né, da jornada, a gente fala que o casal ele passa por ciclos de vida.
né? Então, ele tem aquela fase do namoro, tem a primeira fase, a fase do lançamento do jovem solteiro, que a gente fala, né? Então, o solteiro e a solteira, ele já tem ali a ideia do que ele imagina que é um projeto de casal. Então, tem aquele casal que está naquela primeira fase de namoro, tem um casal que vai morar juntos, tem um casal após o casamento, tem um casal com filhos pequenos. Então, a gente imagina que, assim como a vida de um sujeito, de um indivíduo, que existem ciclos, esse casal ele vai passar por ciclos também. Mesmo que ele opte por não vivenciar, por exemplo, uma parentalidade biológica, opte por não terem filhos, eles vão passar por fases. E aí, quando dentro do projeto de vida desse casal existia a ideia de engravidar, e aí, de repente, a gente começa a olhar para o calendário e falar assim, vai ser agora que a gente vai liberar para... E aí, esse sexo, ele continua sendo um sexo espontâneo. Mas, a partir do momento que não vem essa prole, dentro de meses, às vezes anos, isso começa a gerar algum tipo de angústia. E essa angústia, ela pode, né, desde gerar conflito dentro dessa relação conjugal, como ela pode também exacerbar conflitos que já vêm de outras ordens, de outras dimensões dessa interação conjugal. Né? Questões sexuais, né, elas vão ser super importantes, como a Camila colocou muito bem, porque se perde um ponto que é fundamental, que é a espontaneidade do sexo. Né? Então, às vezes, a gente tem que planejar, ou então a gente tem que tirar, às vezes, o casal tem um momento, tem uma viagem, tem algo ali que eles querem comemorar e a gente fala, olha, nessa data não pode ter relação. Assim como a gente tensiona para que eles tenham um ritmo de relação maior, que eles tenham relações em datas marcadas. E como você falou, né, a gente acaba maltratando muito. Sim, sem dúvida. Quando a gente está lidando com casais que são homoafetivos ou casais com pessoas trans, e nesse caso, né, com o recorte, né, casais com pessoas trans, existem casais com pessoas trans que conseguem conceber naturalmente, né? Então, e tem casais com pessoas trans que vão precisar de técnicas de reprodução assistida. Então, existem casais que, entre aspas, naturalmente, já entendem que o sexo vai ser sempre esse lugar da espontaneidade, da conexão, da comunhão de sensações eróticas, né? Porque um projeto de parentalidade passará pela reprodução assistida. Um casal de duas mulheres, cisgênero. Já tirou o peso, né? Não é responsabilidade Exatamente. do sexo. Um casal de dois homens gays, um casal de pessoas trans e que, né, os dois têm útero, as duas pessoas têm pênis, enfim. E quando a gente tem um desenho, né, de casal em que essa parentalidade biológica e natural, ela pode acontecer e não acontece, muitas vezes realmente a gente já vai receber o casal lá na reprodução assistida com questões que perpassam as questões do sexo, porque passam muitas vezes por outras questões, como as questões financeiras, o planejamento, o que é que vai ser prioridade para a gente agora. Né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção, porque no atendimento desses casais, além das questões relacionadas à reprodução assistida e à sexualidade, nós vamos estar ali segurando a mão deles, caminhando por outras dimensões que podem ser muito complexas na vivência da conjugalidade. Tem uma coisa que me chama a atenção, assim, já é uma jornada difícil. Isso. A jornada da parentalidade, ela tem dentro de si a dificuldade. Obviamente que eu estou falando da parentalidade quando não se consegue da forma mais natural. Uhum. Eu sei que você tem uma pegada muito boa no seu trabalho, no setor público. E eu fico aqui imaginando, além da dificuldade que eu já estou aqui expondo para vocês, como é o comportamento do casal homoafetivo feminino ou masculino que você atende no SUS? Há espaço para conversa em relação a isso? Qual é a demanda principal deles? Porque eu entendo que aquele casal ele tem ainda muito mais dificuldade. E eu aqui nem estou falando do preconceito da sociedade. Nem estou falando disso. Tu podia até abordar um pouco também isso. Como é que os pais desses casais, os familiares desses casais, o que você sente desse casal dentro do contexto de querer serem pais ou mães? O que eu percebo é que até a representatividade é algo muito importante. O que é a representatividade? Eu conseguir reconhecer a possibilidade dessa existência, da existência desse corpo, da existência dessa expressão de gênero, da existência desse meu lugar, de mim como sujeito no mundo. Quando eu consigo perceber que aquilo existe e aquilo pode ser validado,
pode se acender em mim essa esperança, né? Esse desejo de ir além, de buscar. E é muito interessante você colocar isso, porque nós estamos aqui falando de reprodução assistida segura, reprodução assistida ética, reprodução assistida, né, com todos os embasamentos, né? Mas a população, ela vai tentar, né, vivenciar esses processos da maneira que for possível para elas, né? Porque se tem algo que eu aprendi com as pessoas, né, que vivem nos extremos da desigualdade social, é que elas vão tentar, né, subverter um sistema que nega a elas algum direito. Então, quando a gente fala de reprodução assistida, a gente fala de planejamento reprodutivo. Eu lembro muito de algumas conversas nossas que você falava que o planejamento reprodutivo, ele é pensado. Quando a gente fala planejamento reprodutivo, a gente sempre pensa na parte negativa, como não tê-los, sim. Né, contracepção. Sim. E quando a gente pensa, né, na reprodução assistida, a gente está pensando nesse planejamento reprodutivo por uma perspectiva positiva. E a gente não nega isso da população mais carente. A população mais carente, ela pensa, ela planeja, ela vai tentar subverter as regras de como conseguir aquilo. Então, existem, sim, muitos casais que trazem esse desejo. Existem casais que vão buscar informações, eles vão buscar pela internet, elas vão buscar pela internet as possibilidades, como que isso é feito em outros lugares, se existe a possibilidade de fazer isso de uma maneira caseira, que nem sempre é uma maneira segura, né? E vão tentar trazer isso de alguma forma, né? Então, assim, nas consultas do SUS, a gente sempre vai abrir um espaço para isso. Porque eu acho que o direito à informação, ele deveria ser inalienável. Perfeito. Se a pessoa vai ter a possibilidade de galgar, né, os acessos ou não, isso vai além da informação, mas a informação para ela não pode ser negada. Então, ela tem que saber aonde existe, o que existe, como que é seguro vivenciar esse processo de reprodução assistida. E aí ela vai tentar se organizar, vai tentar processar aquelas informações todas. Nem sempre as famílias acolhem esse desejo. Infelizmente, o não acolhimento muitas vezes vem pelo não acolhimento dessa própria identidade sexual, seja de uma homossexualidade, seja de uma transgeneridade, às vezes pelo não acolhimento dessa pessoa. Já vem de antes. Exatamente. E outras vezes vem pelo não acolhimento desse projeto, por uma preocupação outra. Né? Por exemplo, como que as coisas já são tão difíceis para vocês ainda vão colocar uma pessoa no mundo para passar essa dificuldade junto com vocês? Né? Mas o que a gente tenta trabalhar é com acolhimento, né? Informação. Eu costumo dizer que o preconceito é uma parcela do conhecimento que a gente não tem. Quando a gente ganha essa parcela do conhecimento da maneira adequada, provavelmente a gente desconstrói esse tipo de preconceito. Perfeito. Então, quando a gente atende esse tipo de casal, a gente atende essas mulheres, atende homens também, e aí não apenas no espaço, porque essa dificuldade ela não perpassa apenas o SUS, essa desinformação ela acontece muitas vezes na clínica privada. Eu tenho incontáveis casais, incontáveis pessoas que eu já atendi, e a primeira vez que alguém conversou com eles sobre parentalidade foi comigo. Adolescentes de 14, 15 anos que já trazem, né, essa expressão da transgeneridade, que pela primeira vez vão pensar, já chegam pensando nos hormônios muitas vezes, né? Vamos pensar nos hormônios, mas vamos pensar também no projeto que você tem para a tua vida no futuro. Você já pensou sobre isso? E muitas vezes as pessoas não pensaram, porque como para elas... Tão distante, né? Tão distante. Se já fosse negado, né? Exatamente. A negação já faz parte da vida normal. Porque a negação ela faz parte de um sistema de crenças, né, que está relacionado à heteronormatividade, que vê como uma família tradicional, uma família padrão, um casal heterossexual, né? E se a gente lembrar bem, e aí eu acho que você vai ter muito mais jornada para falar sobre isso com a gente, que a própria reprodução assistida era um marcador de estigma. Quantas pessoas viviam processos de reprodução assistida em silêncio, em sigilo, porque não queriam ter considerado seus filhos menos filhos do que filhos que foram concebidos de uma gestação natural? Eu acho que isso ainda existe muito. Eu pontuo isso, Camila. Existe muito. Muito recentemente, aí numa dessas redes sociais qualquer, eu acabei entrando na rede e fui fazer um comentário, por que a fertilização é considerada um pecado e tal e tudo mais. E eu escutei, por exemplo, coisas, porque os embriões são modificados geneticamente. Eu disse, não,
Não se faz isso. Isso você está colocando uma desinformação de forma pública, você está errado, está equivocado. Bom, mas tu tocaste num ponto aqui que eu vou ser um pouco polêmico. Eu vejo muitos colegas falarem de forma justa, de forma verdadeira, de forma ética, sobre a questão da inseminação caseira. Não faça inseminação caseira, não faça inseminação caseira. Você procura um médico, você tem que fazer uma avaliação, você e tal, e tal, e tal. E eu olho para aquilo e digo assim, é verdade. Mas agora, eu sou um casal homoafetivo feminino, eu sou atendida pelo SUS, eu não tenho condições de pagar 5, 6, 7 mil em uma inseminação para eu ter 20% de chance. E nem tem o tempo de ir para o movimento social, esperar anos até que isso mude. Então, assim, na hora que este recado é dado para você, eu compreendo o recado como correto. Eu compreendo. Mas eu preciso compreender para um pouco além disso. Eu preciso pensar em ser você. E como é que eu vou agir para ser mãe? Ou ser pai dentro do casal homoafetivo? Então, eu diria que se você pensa na inseminação caseira, eu não vou aqui fazer nenhum tipo de ser contra por ser contra. Não, não. Mas se você pensa, porque essa é a única condição de você exercer sua parentalidade. E se você é um casal homoafetivo feminino, o sêmen poderá vir de alguém que precisa ser testado para as doenças de transmissão sexual. Então, isso é colocar-se ao lado da pessoa e não no embate com ela. E o outro ponto é entender que, do ponto de vista jurídico, esta pessoa poderá um dia requerer a paternidade. Esses são os dois pontos. Eu acho que isso é super importante, Sem né? dúvida. Que é exatamente isso que a gente estava colocando, né? A informação, ela não pode ser negada, né? Eu não posso negar informações por achar que determinada conduta ela não é a adequada. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes é a única opção que aquele casal tem, né? E outro ponto que eu gostei muito aqui que eu escutei é o seguinte, o casal trans, né? Aquele casal que quer falar dos hormônios. E você coloca muito bem quando diz o seguinte, parece tão distante a parentalidade que eu não vou nem falar com a doutora sobre isso, porque isso não me pertence mais. E tu toca no ponto e diz, espera, pode ser que pertença. Porque aqui a gente precisa falar de duas coisas. O congelamento de sêmen, que é extremamente fácil de se fazer, é uma masturbação para ser feita, e você guarda o seu material genético, e depois você pode começar o uso, digamos assim, da terapia hormonal. E no caso da mulher é um pouco mais diferente, porque eu preciso congelar óvulos antes que ela inicie a sua transição. Então é um pouco mais diferente, porque o custo é maior, mas pelo menos para algum setor tem que saber que dá para fazer, que é possível fazer. Tá, mas eu já estou no processo. Dá para fazer? Dá também. Dá também. Você precisa amoldar um pouquinho ali o tempo de uso, talvez parar ali 1, 2, 3 meses, o que pode ser um problema, mas dá para fazer. Este é um fato. Isso aqui, digamos assim, os trabalhos mostram que dá para fazer. Isso, e que também o fato de interromper a hormonioterapia não necessariamente vai limitar, mesmo que você pare por meses, você não vai perder os ganhos, muitas vezes, de meses e anos. E uma coisa que a gente estava conversando, né, a Camila falando do atendimento, né, das mulheres e tudo. Eu acho que um outro modelo de família que a gente precisa validar cada vez mais é a família monoparental também. Né? Porque a gente está sempre falando sobre a reprodução da perspectiva dos casais. Isso e a gente precisa validar. E muitas vezes na ginecologia não se questiona sobre o desejo. A gente fala até sobre, você quer guardar óvulos pensando o quê? Que vai aparecer uma pessoa. Sim. Em determinado momento vai aparecer uma pessoa. E quantas vezes a gente não valida o direito de que essa pessoa, que pode ou não aparecer, e a gente nem sabe se essa mulher, né, deseja de fato que apareça alguém, se é o que é. Como a gente não valida a possibilidade de experienciar uma família monoparental. Eu acho que isso tem que ser muito bem falado, escancarado, que é um projeto pessoal. Você não depende de alguém
para querer ter um filho. Você não depende de Eu alguém. sempre falo isso, sempre. Porque eu atendo muitas mulheres depois dos 30, solteiras aí, curtindo a vida. Mas eu tenho que dar uma cutucada, porque a idade está aí. Os óvulos têm a nossa idade, infelizmente, felizmente. Enfim, então, aliás, deu 28 anos, eu já dou a primeira cutucada. O que é que tu pensa para a tua vida? Tu pensa em ter filhos? Mas, doutor, estou solteira. Não, mas não estou perguntando a sua opinião, que vai vir de acordo com a pessoa que vai se juntar a você, se tiver e se não tiver. Se você se enxergar aos 35, 38, 40, e se você tiver só? E foi um relacionamento que acabou de acabar, um casamento que não deu certo. E aí? Eu depositei naquela pessoa toda a minha expectativa de construir uma família, mas isso é um projeto pessoal. Então, eu digo sempre, tenho certeza que quero filhos. Congela esses óvulos, cara. Congela. O tempo passa muito rápido. E aí eu acho também, poxa, sacanagem, eu vou negligenciar o meu estudo, eu vou também encurtar a minha faculdade e tal, porque eu tenho que engravidar logo. Hoje em dia a gente tem essa, eu acho uma riqueza você poder postergar com segurança, né? Congela, depois tu tenta naturalmente, mas se não der, tu tem um plano B. E eu acho irresponsabilidade tu não dizer isso, entende? Sem dúvida. Você que está me escutando aí agora, eu estou olhando para você nesse momento. Escuta o que a doutora Camila está pontuando para nós. Você tem 28 anos. Toma pé da tua reserva de óvulos. A tua parentalidade poderá ser exercida a qualquer momento num ponto futuro. Mesmo você que, não quero ser mãe. E eu escuto muito isso nas mais jovens. Não quero ser mãe. Não quer hoje. Mas, infelizmente, o teu óvulo envelhece junto contigo. Então, o mínimo para se saber é como que está a tua reserva de óvulo a partir dos 28 anos. Esse é um ponto importantíssimo. Eu sei que isso que eu estou falando agora, daqui a uma década, será conversa de botequim, de bar. Mas eu estou falando isso agora, a doutora Camila está falando isso agora, o ano é 2024, você está com 28 anos, passa a tomar ciência do seu corpo quanto à tua parentalidade futura. Isso tem importância. Isso tem muita importância. Tomar as rédeas das decisões do que você quer para a sua vida. Você não depende do outro para isso. Então, decida o que você quer. Eu quero ser mãe. Quando? Não importa agora. Eu não quero pensar nisso agora, mas eu quero ser mãe. Então, isso daí é fundamental. Tá, tu não quer pensar nisso? Tira essa mochila das costas e sobe essa montanha e congela os teus óculos que tu faz isso. Porque, olha, o tempo inteiro fica martelando na cabeça. Depois que há essa conversa com uma mulher que quer filhos, mas que ela está sem perspectiva e tal, estou solteira, doutora, ainda vou fazer outra faculdade, enfim. Ano após ano é como se fosse o reloginho, né? Um cronômetro. É um relógio. E é um relógio. Então, o cronômetro vai passando e ela se sente mais pressionada e mais pressionada. E, poxa, como é que a gente larga essa mochila, esse peso, tirar esse peso? Congela esses óvulos, entendeu? Acho que é libertador. E depois, tu tiver com alguém, massa. Se tu não tiver com alguém, tu tem o que fazer para tu realizar esse teu sonho e tal. Então, E também, se não quiser fazer nada, não faz nada. e tudo bem, né? E segue o jogo, segue a vida. Mas se um dia, se por acaso as coisas mudarem, tem algum norte. Mas se eu chego aos 40 solteiro, eu acabei de acabar um casamento, que não tive filhos, e eu não fiz nada, às vezes não dá mais tempo. Então, Isso eu pego muito. A paciente, primeiro relacionamento, não tem filhos, segundo vem com 38, 40 anos, reserva lá embaixo, e aí a jornada vai ser triplicada de dificuldades, né? Vocês colocaram um ponto aqui, foi tu, Camila, que colocou um ponto que eu achei legal. Transar sem vontade por estar ovulando. Acho que tem um certo, assim, sei lá, não sei se isso traz alguma culpa, não sei se traz algum tipo de dor. Me fala um pouco sobre isso, da tua experiência com isso. Eu acho que pode trazer culpa, pode trazer dor, e essa culpa, inclusive, ela pode ser por transar só por estar ovulando, como por não transar por estar ovulando. Porque já pensou, tu tá passando por um tratamento e tal, teu médico te orientou, olha, tu conta lá e naquele dia tu tem que ter relação, tu tá ovulando, e ela tá zero vontade, tá com raiva do cara, brigou. Como assim eu tenho que transar? Eu quero nem ver esse cara hoje, eu quero que ele durma na sala. E eu tenho que transar? Vai pra lá, entendeu? Aí, às vezes, a mulher ela fica, enfim, inventando um desejo para ela mesma, às vezes, para não fazer parecer pro cara, que é só para engravidar, assim, que ela tá pensando nisso, né, nesse projeto futuro. Às vezes, a mulher ela mente para ela mesma lá, faz uma firula e tudo, mas ela não queria, cara. E aquilo ali, eu acho, ela tá se colocando como... Não é nenhum objeto, né? Eu não sei dizer, porque isso me maltrata só de pensar. Porque eu acho que corta toda a essência da sexualidade, do sexo, pelo que ele tem que ser. Eu vou transar porque eu ovulei. E eu não queria de jeito nenhum. Como é que esse sexo vai ser?
vai ser... Eu vivo brincando. Gente, não vamos pro vucu-vucu que acabou. Isso não é bom para ninguém. Pode até ser bom para o cara, né? Mas, assim, o sexo é muito mais do que isso. Mas não é bom também. Eu acredito que não seja bom, não, sabe? Não é. Legal, Mas, viu? assim, tu sabe que eu escuto muito. Inclusive, escutei semana passada, acho que foi de uma paciente. Ela disse, doutora, eu já sei o que eu faço. Eu já sei a cor da calcinha que ele gosta. E é fio dental, do jeito tal e tal. Eu começo a falar um monte de sacanagem, porque acaba no instante. E pronto, e eu me livrei. E pronto, eu me livrei. Ela disse que na hora que ele vê que ele tá ficando animado, fala lá umas esculhambaçõezinhas, no instante resolve. Olha o que tá acontecendo. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nesses casais. Que sexo é esse? Depois vai gerar o quê? Uma dispareunia secundária, dor na relação, né? Porque a mulher não quer transar, cara. Não lubrifica nada, não relaxa a musculatura, não quer. É só o ato mecânico, tapa. E eu fico imaginando, assim, se ela exerce a sua vontade, aí ela traz dentro da vontade a culpa por estar ali um mês indo embora. E não, nossa senhora, Mas vou muito trazer complexo. um contraponto aqui para vocês. No contexto da terapia de casal, a gente trabalha muito com o mito da espontaneidade. Então, nem sempre, não necessariamente porque estou ovulando ou estou no tratamento da infertilidade ou algo do tipo, esse sexo ele vai ser conseguido viver com essa espontaneidade toda. Porque existe a rotina do dia a dia, existe o cansaço, existe o trabalho. Acho que tem algumas pessoas que vão estar ouvindo a gente que já estão até com essa questão resolvida, né, da parentalidade, mas estão ouvindo porque vão orientar alguém, querem passar um dia, querem aprender mais e tudo. E aí a gente trabalha muito o mito da espontaneidade, o mito de que esse sexo vai acontecer quando os dois, né, estiverem bem, os dois estiverem com vontade. A gente pode fazer sexo porque estamos com vontade de fazer sexo. A gente pode fazer sexo porque sexo é bom. E eu acho que um dos pontos mais importantes, que não pode ser esquecido por um terapeuta de casal, jamais na abordagem de um casal, né, que vem ao consultório trazendo essa questão da infidelidade, trazendo essa questão do sexo programado, que é um tema super pertinente na terapia de casal, é lembrar que o sexo pode ser bom. Né? Eu posso vivenciar algo porque aquilo agora me chama, eu estou com aquela motivação, e posso viver aquilo porque a recompensa que eu tenho daquilo é boa. Eu posso fazer sexo porque eu estou com vontade de fazer sexo, e posso fazer sexo porque quando eu e meu parceiro ou minha parceira nos unimos para fazer sexo, a gente faz um sexo bom só. E dá tudo certo. Sim. E com a rotina maluca que a gente está hoje, é muito difícil conciliar horário, né? Vontades, desejos, que às vezes um tem mais desejo de manhã quando acorda, o outro é mais à noite. Mas, poxa, mas o outro dorme 8h30, o outro vai dormir 11. Isso. Então, às vezes, eu acho que foi bem bacana o que tu disseste, às vezes a gente tem que marcar, né? Mas o marcar, o que é que eu acho legal? Tipo, marca uma coisa diferente para fazer com a tua parceria. Não necessariamente tu vai transar, mas tu vai ter um momento só tu com essa parceria para fazer o que der vontade. E às vezes é nesse momento que vem a vontade. Eu brinco muito lá no consultório que existe o sexo, existe o coito. Você vai fazer o coito programado, mas o sexo não precisa ser assim. Perfeito. Sim, perfeito. Ok. Né? Então, a gente pode planejar um bom sexo para a gente cumprir a nossa agenda do coito programado. Na verdade, eu vou dizer aqui que eu coloco para vocês, que eu vou falar de experiência de 30 anos atendendo casais, mulheres e homens. É assim, machuca, ponto. E o que nós temos que falar não é mais sobre este fato, porque esse fato parece verdadeiro. Machuca a jornada do sexo no casal tentante. Ponto. A maioria das pessoas fala disso para mim. Então a gente tem que falar do que tu estás falando. Pera, já que machuca, já que tem isso pela frente, o que é que a gente pode combinar para ser menos machucado? Exemplo, quantas vezes tu não estava pensando de jeito nenhum em transar naquele momento, mas tua parceira veio e deu aquela cutucadinha e tal, e aí aconteceu e foi bom demais. Pois é. Mas você não ia ter a iniciativa naquele momento, mas foi ótimo, né? Então, nem sempre os dois vão estar com o desejo lá em cima simultaneamente. E talvez pontuando assim, e se não der, tá bom. Se não der, não tem jogo de culpa. Eu não engravidei esse mês porque tu não teve relação no dia que eu estava ovulando. Não pode ter isso. Tornar as coisas mais leves, porque nem sempre se vai conseguir. Aí é que tá o ponto. Entende? Eu sei, porque tornar leve. Porque, como eu estou falando, já que eu sei que esta jornada é dolorosa,
Então, como é que eu faço para torná-la menos dolorosa? É disso que você está falando, porque assim, uma coisa verdadeira que é essa que eu estou falando. Isso, os trabalhos, essa semana a Camila me passou alguns artigos científicos, eu estive lendo até ontem, e parece muito pontual isso, que a sexualidade exercida no casal tentante é mais difícil, tem mais dor. Isso parece verdadeiro? Parece verdadeiro na medida também que você tem um índice de divórcio aumentado nesses casais. Ok, tem um outro ponto que eu esqueci de abordar, mas eu vou abordar agora. Sabe quando você chega lá no consultório e diz assim, o homem, doutor, a culpa é minha. Eu não tenho, o meu sêmen não é tão bom. Ou ela, doutor, a culpa é minha porque eu já estou com 40 anos. Ele é até mais novo, tem 34 anos. Eu até já disse, se tu quiser ser pai com outra pessoa. Olha onde que as coisas chegam, gente. É verdade. É algo que eu trabalho muito, assim, nesses casais, não apenas nos casais que trazem a questão da infertilidade, tá? Nos casais que trazem questões relacionadas à sexualidade, a disfunções. Não existe culpa, porque quem é que tem a intenção de atrapalhar um projeto conjugal? Quem que chega lá no seu consultório, ou no meu, ou no da Camila, eu estou aqui porque ela atrapalhou o nosso projeto, trazendo esse sintoma para a gente, trazendo essa endometriose, trazendo essa dispareunia, trazendo esse vaginismo. Então, eu costumo dizer, né, que existem fatores que estão relacionados àquela dificuldade sexual. E o sexo é algo que está dentro daquela relação, é algo que é vivido por aquele casal, seja um casal hétero, seja um casal homo, né? Algo que é vivido, é construído por eles, assim como o próprio relacionamento é construído por eles. Por que que eu sinto, né, que essa jornada do tratamento da reprodução assistida, ela machuca tanto? Porque ela é incerta. Porque as pessoas, quando chegam ali no consultório e são um casal hétero, elas já vêm de tentativas ou de frustrações anteriores, já vem trazendo um problema de saúde, foi algo que atrapalhou. Culpas, né? Sim, sim. Sempre tem alguém que se culpa mais. Sim, tem. E aí eu tenho, no meu consultório tem uma lixeirinha preta, assim, fica no cantinho, eu falo assim, olha, culpa a gente joga ali. Aí que a gente vai trabalhar, ficar só com os fatores. Esses fatores podem ser biológicos, eles podem estar relacionados a alguma condição, né, de saúde, alguma questão de alguma doença, alguma cirurgia anterior. Eles podem ser relacionais também, eles podem ser sociais, né? Enfim, eles podem ser os mais diversos. E o que a gente vai trabalhar é para tentar entender que fatores são esses e como eu e o outro podemos ser agentes proativos na lida com esses fatores. Eu sempre brinco que a gente tem um casal com alguma dificuldade. Exatamente. Quem é a culpa, já corto também, essa palavra maltrata muito. Porque parece que existe alguém que teve a intenção de atrapalhar, que é o responsável por aquilo. Então eu falo, olha, nessa dificuldade sexual, você está carregando um sintoma. Então, muitas vezes, quando eu atendo mulheres com dispareunia, ou mulheres com vaginismo, homens com disfunção erétil, homens com ejaculação precoce, né? Então, assim, você está carregando um sintoma. Será que você estaria carregando esse sintoma se você fosse, né, o parceiro ou parceira de alguém que é de um terapeuta de casal, de uma sexóloga ou de um sexólogo, de um psicólogo ou de uma psicóloga? Será que você estaria carregando esse sintoma com essa mesma dor? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, acho que não. Por quê? Porque eu acho que me entenderia melhor. Eu acho que eu entenderia melhor também. Então, não é uma questão de vocês, é uma questão do sexo. E aí, agora, a gente vai trabalhar com as informações e todas as estratégias que estiverem ao nosso alcance, muitas vezes interdisciplinares, porque, às vezes, quem encaminha para a reprodução assistida é o terapeuta de casal, né? Porque está ali acompanhando aquele processo, sabe que vai levar um tempo, terapia de casal não é algo breve, né? E aí já vai encaminhando, porque tem a questão do tempo, para já irem tentando, porque finalmente aquilo veio à tona, aquele desejo apareceu ali no meio daquele processo de trabalho. E aí, de fato, a gente já está diante, né, de uma mulher que tem, ou de uma pessoa com útero que tem uma idade mais avançada, e aí a gente não tem muito tempo mesmo, né? E aí eu penso, é um casal que está na terapia.
Ninguém vai para terapia de casal à toa. E aí eu vou botar outra questão aí que tem o peso também. A gente vai ter filho, a gente já está na terapia, cara, as coisas não estão tão legais. Eu imagino que Sim. não anda muito bem essa questão de ter filhos nesse momento, né? Para alguns pode ser um desafio, mas para outros esse é o motivo de estar ali. Ajustar esse projeto, né? Ajustar esse projeto de parentalidade, porque vai chegando ali o chamado, né? Principalmente também em casais homoafetivos, casais de pessoas trans, né? Acho que está com uns 15, 20 dias, mais ou menos, que eu atendi um casal, e ele é um homem trans e ela é uma mulher trans. Então, teoricamente, eles podem conceber até naturalmente, só que a gente vai ter que interromper aí a hormonização, né? E tudo, durante um tempo. E aquilo ali foi colocado, e ela falou assim, eu quero. E ele falou assim, eu não quero, não sei se eu quero agora. Pode ser que eu queira, mas eu acho que eu só posso querer, talvez eu só vá querer daqui a uns 5, 6 anos. Aí eu olhei assim o prontuário. Eu olho, daqui a 5, 6 anos eu não sei mais como é que vai estar esses óvulos. Então, vamos conversar sobre isso logo, assim, se deem a oportunidade de pensar sobre isso. Né? E aí a gente pode se ver daqui a uns meses, mas se deem a oportunidade de pensar sobre isso. Porque foi a primeira vez que aquele tema ali foi colocado com tranquilidade, com naturalidade, mas em um contexto de consulta. Porque uma coisa é a gente falar sobre isso na mesa do bar, e outra coisa é a gente falar sobre isso com o profissional que está ali munido, né, dos recursos para nos ajudar a conseguir. E às vezes uma informação simples que ela não tem, quer dizer assim, olha, o tempo ele vai fazer uma diferença absurda. Faz. 5 anos pode botar todos os seus planos abaixo. 5 anos pode ser crucial, Camila. E aí, às vezes a pessoa antecipa os planos, quando ela tem a ciência que pode não dar certo de jeito nenhum depois. Exatamente. Mas negar a informação é que é tava, imperdoável, né? Eu estava aqui escutando vocês falando sobre culpa e aí minha memória vagueou aqui pela minha história de vida. Eu fiz fertilização in vitro para ser pai. E o problema, a culpa é minha. Vamos colocar dessa forma. E eu estou me recordando aqui que eu sei lá se na quarta tentativa, quinta, nem sei mais. Eu tirei 12 óvulos, lembro muito bem, tirei 12 óvulos e foi tudo tranquilo a posição e tal. E aí eu fui me masturbar. E quando eu me masturbei, entreguei lá o material pro embriologista. E aí fui lá pro quarto, eu estava lá com a Socorro. E ele chegou, me chamou, ele já não falou na frente, me chamou para fora do quarto. Ele disse assim, não tem nada de espermatozoide. Eu disse, como assim? Eu sei que era pouco, mas agora não tem nada. Ele disse, não tem nada. Eu disse, não acredito, eu vou fazer de novo então, vou me masturbar de novo. Nossa, eu já fui ali carregadíssimo, né? Porque você já tem todo o histórico da culpa, aí a culpa agora já ficou maior porque os 12 ovos estavam lá. E agora, e aí eu fui novamente tentar e não tinha nada. E era noite. E aí lá está eu ligando para um urologista para vir me operar, para ver se dava para salvar aqueles ovos. Nossa, gente, eu consigo me lembrar aqui desse momento terrível. Na verdade, eu tinha apagado esse momento. Eu tinha deixado ele mais distante de mim. E a gente falando um pouco de culpa agora, ele chegou aqui e eu resolvi falar. O fato é que o urologista veio, de emergência mesmo, porque de noite e tal. E era um momento que o congelamento de óvulo não cabia, porque a gente não tinha, na época, boas técnicas para congelamento que hoje a gente tem, então ia perder os óvulos. Então ele veio, e quando ele veio, aí eu me recordo de um outro aspecto, para você ver como é difícil, né? Quando ele me trouxe a anestesista era minha paciente. Eu disse, faço não. Não vou fazer. Ela é minha paciente, eu não vou conseguir fazer. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha o estado emocional da pessoa. Carregado de culpas e de culpas. Culpas porque não engravida naturalmente sua companheira. Culpa porque tinha lá 12 óvulos esperando. Culpa porque a masturbação não veio nada. Culpa porque eu não vou aceitar que pois eu vou falar aqui uma coisa que está vindo assim... Está vindo muito forte. Eu estou escutando você falando culpa. Existe um termo que chama letramento emocional. E eu acho que isso é algo que eu vou levar da gravação desse programa. Você sentiu frustração. Porque
Quando a gente tem letramento emocional, e isso é algo que a gente vai trabalhar com os pacientes muitas vezes, eu preciso reconhecer qual é a emoção que eu estou sentindo, dar nome a ela, para que eu possa entender o que é que eu preciso como necessidade para lidar com aquilo que eu estou sentindo. Aí eu pergunto bem objetivamente, quando alguém sente culpa, o que é que ela precisa? Responde. Quando alguém sente frustração, quando alguém está triste ou decepcionado, o que é que ela precisa? Eu vou dizer apoio, amparo, acolhimento. E aí, quando a gente, eu acho que, e aí fica essa provocação para nós três, para os nossos colegas, que a gente faça essa palavra ir saindo, porque as pessoas, elas sentem tristeza, elas sentem frustração, elas sentem decepção, elas sentem mágoa. E aí a gente vai conseguindo ajudá-las a buscar aquilo que pode acolher aquele sofrimento, que pode minimizar o teu sofrimento. Porque naquele momento que você não consegue entregar o espermatozoide, que você se sente profundamente frustrado, você precisa de apoio. Você precisa de acolhimento. Mas se você se sente profundamente culpado, geralmente as pessoas que têm culpa, elas precisam ser responsabilizadas. Sim. E aí, qual é o meu papel como profissional de saúde? Como que eu vou lidar com o sentimento de culpa se eu não posso te responsabilizar por isso? Porque eu sei que você não tem responsabilidade sobre isso. Então, eu preciso fazer você entender a emoção que você está sentindo. E aí, uma coisa que às vezes eu sinto muita falta dentro das nossas formações é um pouco dessa questão, dessa leitura dos aspectos mais psíquicos que atravessam o nosso atuar profissional, como ginecologista, como profissional, né, da reprodução assistida, como terapeuta. Porque se eu não consigo entender, se eu não consigo deixar vir com clareza aquele sentimento, eu posso ficar dando um outro nome a ele e aí eu acabo não conseguindo dar para aquela pessoa a real necessidade que ela tem. Olha só. Achei perfeita a colocação. Perfeito. Como é bom falar da medicina para além das cirurgias e dos medicamentos, não é? Como é bom. Que papo gostoso. Que papo gostoso. Eu vou até, já vamos ter que encerrar um pouco aqui pelo tempo, e eu vou lançar aqui um desafio para a gente, tanto lá na clínica como no setor público. Vamos fazer uma pesquisa de como esse casal se sente. Vamos elaborar desses índices que existem para a gente saber como é que o nosso casal que nos procura, seja no setor público, seja no setor privado, como é que ele está. Para a partir daí, diante desse letramento emocional, a gente possa, enquanto condutor deste processo, atuar de forma com mais acolhimento, com mais empatia. Perfeito. Para que eles possam sentir que deste outro lado tem alguém que de fato olha para eles. Vamos pensar em repetir isso aqui daqui a um ano, a gente pensando numa pesquisa como essa? Acho que isso é ótimo. E isso foi algo que eu aprendi muito com a diversidade. Porque a diversidade, ela cobra a existência, né? Ela é um corpo que resiste. É uma sexualidade que resiste, porque é uma sexualidade que ela não é plenamente aceita em todos os espaços. Então, ela precisa resistir. Então, quando ela vem, né, trazendo ali nesse corpo, né, nessa história, o seu desejo, o seu sonho e também a sua dor, a gente só cuida bem se a gente conseguir entender que dor é essa. Perfeito. E, às vezes, o que eles precisam é a informação, é a possibilidade, é qual o caminho, onde é que tem um acesso, como é que eu posso fazer isso, é um direito, e aí é importante, né, que a gente coloque isso, existe esse direito, existe essa regulamentação, o Conselho Federal de Medicina regulamenta, né, como que casais homoafetivos, como que casais com pessoas trans podem acessar a possibilidade de uma parentalidade biológica, né? Perfeito. Olha, uma pena que a gente tenha que encerrar. Uma pena mesmo. Muito bom. O tempo tá. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você que está nos vendo aí, ou você que está nos escutando aí no fonezinho, tecla com a gente. Manda dúvidas. Eu, juntamente com essas duas garotas, Camila e Débora, teremos um prazer absolutamente gigante de te responder, te ajudar, te acolher. Faz isso. Conta com a gente. Vamos encerrar mais um podcast Pode Vir Pra Vida. Um abraço.